Graças e paz, amados, amém? Bom dia, paz do Senhor a todos. Que o Senhor Jesus continue abençoando todos nós, amém? Nesta terça-feira, manhã chuvosa, tá chovendo bastante aqui. Não muito, né? Choveu bastante, mas agora diminuiu, mas em algumas regiões aqui de Salvador tá chovendo. E o Senhor continua operando, amém? Nos nossos corações, operando na nossa vida, livrando nossos familiares de todo mal, nossa vida, abençoando em todas as áreas, amém? Deus está no controle de tudo. E para essa manhã, o Senhor trouxe uma mensagem para todos nós, que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 5, que diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Glória a Deus, palavra forte, palavra que, se nós formos ver realmente ao pé da letra, às vezes entramos até em dúvida com a ação do poder de Deus, não é verdade? Nós nos julgamos, muitas das vezes, pessoas retas, pessoas firmes, né, na presença do Senhor. Só que essa mensagem, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. É uma mensagem bem importante, porque se você for ver, quem guardar não significa quem sabe, amém? Todo mundo sabe aquele versículo principal, estou falando em forma de exemplo agora, sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você tem guardado essa palavra no seu coração? O Senhor tem sido seu pastor realmente? Porque para ser um pastor e a ovelha seguir o pastor fala, vai para a esquerda e a ovelha vai para a esquerda. Vai para a direita, a ovelha vai para a direita. Só que muitas vezes o Senhor tem mostrado caminhos a nós que parecem caminhos direitos, mas são caminhos que nos levam à morte. E o coração do homem é um coração enganoso. Tudo isso que eu tenho falado, irmãos, está escrito na Bíblia. E muitas das vezes nós caímos no conto do vigário. É ou não é? Então hoje eu gostaria de mostrar aos irmãos dois deveres principais de todo homem. Que dois deveres é esse, presbítero? Os dois deveres universais, independente de sua religião, é o que Deus tem falado para a raça humana. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus, temor a Deus e guarde os seus mandamentos. Não significa que eu saiba a palavra de Deus toda, eu sei guardar os mandamentos. Não. Vamos ler alguns versículos para que a gente possa estar entendendo melhor esse assunto. Amém? Em Eclesiastes 12, 13, a gente vai estar vendo aqui, amém, irmão? Sobre a importância do temor a Deus. Graças a Deus. Amém? Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. De tudo que você tem ouvido, você estuda, você lê jornal, você anda, você se diverte, enfim. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ah, pastor, presbítero, então quer dizer que este é o dever de todo evangélico? Não. Como assim? Mas não é dever temer e guardar os mandamentos? Não só dos evangélicos. Ah, então é o dever de todo ateu. Mas o ateu não acredita em Deus. Mas é dever dele, porque a palavra de Deus diz aqui é de todo homem.
Que isso, presbítero? Então quer dizer, católico também? Sim. E o umbandista? Também. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas o umbandista, o católico, alguns evangélicos, seja lá quem for, irmão, não tiver fazendo essas duas coisas, de nada vai acontecer. Olha aqui, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. Ponto. Ah, presbítero, mas eu tenho pós-graduação, eu sou formado, eu tenho inglês, espanhol fluente, sou doutorado, eu tenho conhecimento, minha vida é muito próspera e tudo mais, e pererê, parará. Mas você teme a Deus e guarda os seus mandamentos? Ah, eu não sei nem o que é isso. Então, você tem que aprender a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Mas isso não significa, irmão, que a pessoa tem que ter medo ou receio de Deus. Temor não significa isso. Amém? Esse significa o reconhecimento que Deus, ele é santo e ele merece todo o nosso reconhecimento, toda a nossa adoração. Amém, irmãos? Ele precisa ter reconhecimento, não que ele precise, eu acho que eu usei até o verbo errado, mas ele precisa ser reconhecido. Nós, como seres humanos, precisamos reconhecer que toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Então, esse temor a Deus não é uma questão que nós devemos temer de ter medo a Ele, não. E sim de reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos dá o ar que nós respiramos. Porque sem Ele, nós não somos nada. Amém? Graças a Deus. Para você ver também muito mais, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 9, o Senhor, ele nos ajuda também, irmãos, a estar vendo a questão, amém, do temor a Deus, né? Hebreus, capítulo 12, no versículo 9, amém? Olha aqui. Além do que tivemos nosso Pai, segundo a carne, para nos corrigir e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, se nós somos obedientes aos nossos pais, por que nós não podemos ser obedientes ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Pai dos Espíritos, que é o Pai que vivifica nosso pai, que vivificou nosso avô, que vivificou nosso bisavô, tataravô, todos os nossos ancestrais? Nós precisamos reconhecer isso a Deus. O problema é que o mundo hoje, irmão, está tão cheio de coisinhas, sabe? É um tal de TikTok para cá, é Facebook para lá, é Instagram para cá, e as pessoas esquecem de Deus. As pessoas esquecem que nós precisamos estar com Deus. Amém? O temor do Senhor é um dos mandamentos mais repetidos, mais falados nas Escrituras. Você pode ver aí em toda a Bíblia. Um exemplo disso, Deuteronômio 6,13. Vamos lá, na Bíblia. Olha quantos versículos já tenho falado sobre temor de Deus. Amém? Deuteronômio 6, versículo 13. Está aqui. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Tem outra aqui, está anotado. Deuteronômio 10, 20. Amém? Não podemos perder nosso foco, irmão. Temos que estar sempre firmes na promessa do Senhor. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Isso aqui é a palavra de Deus, repetidas vezes. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser um homem bem-sucedido na sua vida, tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Amém? Esse é o primeiro dever do homem, né?
temer a Deus. E qual é o segundo? O segundo é guardar os seus mandamentos. Porque existe uma diferença, irmão, entre conhecer os mandamentos e o segundo, que é guardar os seus mandamentos. Então, irmão, vamos aplicar-nos, vamos guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Para que nós possamos, entendeu? Viver. Quando o Senhor diz viver, é que a alegria do Senhor é a nossa força, cara, que a nossa felicidade, nossa alegria seja completa, porque sabemos, irmão, que se estivermos com Jesus ali, o Espírito Santo de Deus aqui andando, nós passaremos por várias adversidades, mas nenhum mal nos tocará. Passaremos sim por dificuldades, mas nós vamos nos livrar de todas elas, porque Deus está conosco. Diferente daqueles que não têm a Deus, irmãos. Irmãos, é muito sério. Nós estamos enfrentando um mal hoje que se chama depressão, que se chama espíritos de ansiedade, que se chama insegurança, medo, áreas que atacam aqui, ó, na mente. E o Senhor convida nesta manhã você a se curvar diante de Deus, a temer a Deus, a guardar os mandamentos dele, para que você seja bem-sucedido em tudo que fizer nesta terra. Não estou falando para você ir para a igreja, para a minha igreja. Não. Estou falando para você aceitar ao Senhor, buscar a Ele em sua santidade. Aí sim, você aceitou a Jesus, reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Você vai a uma igreja mais próxima que pratique o que está escrito aqui, ó, neste livro, porque este livro é o verdadeiro ensinamento da vida. Amém? Para terminar, irmãos, nós podemos ver aqui em Provérbios 4, versículo 4, Salomão disse: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os mandamentos e vive. Em Eclesiastes 8:5 ainda fala, conforme eu iniciei a mensagem, vou repetir novamente, amém? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Glória a Deus. Vou te fazer uma pergunta hoje, para você poder meditar. Você quer que o Espírito Santo de Deus seja o seu condutor? Você quer que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia? Porque ele vai discernir o tempo e o modo que você deve agir. Se você está ansioso aí numa causa, eu não sei o que eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou pegar esse empréstimo, eu acho que eu vou me endividar. Cuidado, irmão. Respira. Respira. Eu sei que às vezes a gente precisa sim pegar um empréstimo para pagar uma conta, fazer uma reforma de uma casa, mas tudo sob a direção do Espírito Santo de Deus. Mas cuidado para que isso não vire uma armadilha de Satanás, para que não falte provento na sua casa. Não sei nem por que eu estou falando empréstimo, mas eu estou falando. Amém? Cuidado, irmão. Você que está falando mal do seu emprego. Que eu vou mudar porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo isso, aquilo, outro. Você está guardando os mandamentos do Senhor, você está temendo a Deus, você já orou ao Senhor. Isso é uma forma de temer a Deus. Você está chamando o Senhor para conversar. Senhor, me ajuda nessa questão, Pai. Me dá um entendimento, Senhor. Me dá um entendimento. Conforme está escrito aqui, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Às vezes, nós discernimos até o tempo, mas o nosso modo de agir está incorreto. Quantos e quantos aqui, irmão, caíram por causa dos seus desejos, não quiseram escutar a voz do Senhor. Às vezes a nossa vontade é ter algo, e aí a gente consegue dar glória a Deus, dar testemunha e tudo, mas aquilo dali não era para ser feito. Aí Deus permite. Amém, irmão? Vou dar um exemplo. Você vai e compra um carro. O carro é um carro zero. Glória a Deus, aleluia. Você conseguiu lá tirar
na concessionária o seu carro. Só que Deus não queria que você tirasse esse carro. Não era o momento. Não era o momento. E aí passou alguns meses, uns 2 anos. A gente sabe que hoje em dia, para tirar um carro financiado, existem planos aí de 7, 8 anos, 60 parcelas, 72 parcelas para pagar. E aí quando vai chegando na 20ª, da 18ª, a pessoa não consegue mais pagar por um problema de saúde, por um problema financeiro, problema de desemprego. E aquela bênção se tornou o quê? Maldição. Porque aí começaram as dívidas, você não tem que pagar remédio, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, não consegue mais pagar, gera uma busca e apreensão, pronto, acabou. Por quê? Porque você não guardou os mandamentos, e aí o sábio não se tornou sábio, porque não guardou os mandamentos, né? Não temeu a Deus, amém? Não se freou segundo a tua vontade, porque aquele que teme ao Senhor tem domínio próprio. Isso é o tempo todo, presbítero? Sim, é o tempo todo. Nós somos atacados o tempo todo. A televisão está aí, as propagandas, TikTok, Facebook. Adquira esse curso. Se você falar no celular alguma coisa sobre curso, se estiver conversando, irmão, o sistema do Facebook já capta o áudio e você já vai jogando. Faz um teste para você ver. Começa a falar aí sobre um exemplo. Falar do seu time de coração aí. Falar da seleção brasileira. Que a seleção brasileira, vai começar a mostrar. Compre camisa da seleção, compre short da seleção, joguinho de videogame da seleção e não sei o que lá da seleção. Nós somos induzidos pela nossa palavra. Nesse mundo, então, irmão, está direto. Mas está aí, amém? Sobre essa mensagem, que o Espírito Santo possa estar conduzindo a todos nós em espírito e em verdade. E assim como a palavra de Deus diz, irmão, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Graça e paz, amados. Beijos, tenham um bom dia. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Amém.